No vídeo de hoje eu separei uma lista de 5 carros que se tornarão verdadeiras lasanhas baratas no mercado de usados. Estes carros prometem oferecer no futuro uma combinação atraente de um preço mais acessível e uma lista repleta de equipamentos, tecnologia, conforto, refinamento e potência. Prepare-se, pois o último modelo da lista é uma verdadeira joia, um carro deslumbrante repleto de tecnologias que, devido a possíveis preconceitos, provavelmente terá uma desvalorização significativa, tornando-o mais barato do que você imagina. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Então, bora para o vídeo. Para começar a nossa lista, eu escolhi um SUV grande que merece atenção, mesmo que não esteja sendo muito buscado atualmente. Estou falando do Chevrolet Equinox, um veículo que oferece um excelente custo-benefício no mercado de usados. O Equinox chegou ao Brasil em 2018 e impressionou a todos com seu preço competitivo, tecnologia de ponta, ampla gama de equipamentos e um visual muito bonito que se destaca até hoje em dia. Eu acho esse aqui até mais bonito que o pós-facelift. Além disso, vale a pena destacar a sua mecânica. No Brasil, o Equinox estava disponível em duas versões, a LT de entrada e a Premier topo de linha, ambas equipadas com o mesmo motor 2.0 turbo que você encontra no Camaro de entrada. Porém, esse Camaro com essa motorização de entrada nunca esteve disponível aqui no Brasil. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, ele usa essa mecânica no modelo de entrada, o que é algo bem interessante. O motor em questão é o Ecotec LTG 2.0 turbo com injeção direta que entrega impressionantes 262 cavalos a 5.500 RPM e 37 kg de torque a 4.500 RPM. Esse desempenho é acompanhado por uma transmissão automática de 9 marchas, 9T50. Isso acaba gerando bastante eficiência na hora da economia de combustível, principalmente na rodovia. Apesar de sua aparência muito robusta, o Equinox tem um peso razoável de 1.693 kg. Pelo menos eu, quando olho para esse carro, imagino um carro de 2 toneladas. Com isso, ele faz de 0 a 100 em apenas 7,6 segundos e atinge uma velocidade máxima de 210 km por hora. É importante mencionar que, dada a sua categoria como um SUV grande, seu consumo de combustível também não é um dos melhores. Na cidade, cerca de 8,4 km por litro. Na rodovia, 10,1 km por litro. Eu, particularmente, acredito que se você fazer uma condução um pouco mais tranquila, priorizando a máxima economia de combustível, dá para fazer sim uma média melhor do que essa, pelo menos na rodovia. É um carro que tem 9 marchas e é bem escalonado, então você consegue manter uma boa velocidade cruzeiro e uma rotação bem baixa. Olhando para o futuro, é possível que a Equinox siga o mesmo caminho da Captiva, tornando-se uma verdadeira lasanha. Embora talvez um dia o preço de compra dela seja mais acessível, lembre sempre que o custo de manutenção é de um carro de R$200 mil, um carro de luxo. E é provavelmente por isso que esse carro vai desvalorizar. Vai chegar em uma média de preço que o rico não vai querer comprar e o pobre não vai conseguir manter. Então é um carro que vai ficar esquecido e desvalorizado. E aí que entra os lasanheiros para comprar esse carro. Eu particularmente acho um baita carro, até hoje em dia se mantém com uma boa durabilidade e uma boa confiabilidade mecânica, porém o tempo realmente dirá se vai continuar assim, até porque daqui a alguns anos esse carro pode sim cair em mãos erradas e é aí que vamos ver. Atualmente, o Equinox do ano de 2018 pode ser encontrado por um preço que varia entre R$ 125 e R$ 145 mil, oferecendo uma alternativa bem interessante em relação aos carros 0 km. Se você, por exemplo, for pegar uma HR-V na versão topo de linha, beira os R$ 200 mil ou até passa. E você vai comprar esse carro usado, você vai levar um carro mais barato, porém mais potente, com mais tecnologia, mais equipamentos, é uma boa alternativa para quem não se importa entre o carro 0 km ou usado. Outro carro que provavelmente terá uma desvalorização considerável nos próximos anos, tornando-se uma opção muito atraente no mercado de usados, é o Caoa Chery Arizo 6.
O Arizo 6 é um sedã médio que foi lançado aqui no Brasil em 2021, não tem tanto tempo. Naquela época ele já se destacava com um preço muito competitivo, custando R$ 108 mil na época de seu lançamento. No entanto, logo depois o preço dele subiu e ultrapassou os R$ 140 mil logo de início. E esses primeiros modelos aqui, infelizmente, em pouco tempo já saiu de linha. Você não vai encontrar mais 0 km, apenas o modelo Hybrid. Ainda assim, o Arizo 6 continua sendo uma alternativa muito interessante em relação aos tradicionais sedãs médios. Este carro é bem equipado, repleto de tecnologias, espaçoso e tem um design externo e interno atraente e muito moderno. Tudo isso por um preço que se mantém razoável em relação aos concorrentes. Essa é uma característica que a gente acaba encontrando bastante nos modelos da Chery, oferecendo um excelente custo-benefício. Em 2022, o Arizo 6 contava com duas versões, a GSX e a Pro, enquanto anteriormente havia apenas também a GSX. Ambas versões são equipadas pelo motor SQRE 4T15B, um nome gigantesco para uma potência tão pequena. É um motor 1.5 Turbo Flex. A potência que é divulgada nessa motorização, que eu já vou falar, não é tudo isso, pelo menos em alguns testes divulgados. Esse motor gera, em teoria, 159 cavalos com álcool e 147 cavalos com gasolina a 5.500 RPM, além de entregar 21,4 kg de torque com ambos os combustíveis a 4.000 RPM. O Arizo 6 é equipado com um câmbio CVT que simula 9 marchas, que prioriza muito mais o consumo do que o desempenho. Ele faz de 0 a 100 em 9,9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 190 km por hora. O destaque mesmo vai para o consumo, que é muito bom. Dentro da cidade faz uma média de 7,6 km por litro com álcool e 11 km por litro com gasolina. Já na rodovia, uma média de 9,4 km por litro com álcool e 13,3 km por litro com gasolina. Embora a Chery tenha passado por renovações e melhorias, o Arizo 6 ainda é um candidato a sofrer uma desvalorização significativa nos próximos anos, tornando-se uma opção muito atraente no mercado de usados. Diferente do Equinox, até porque eles não são da mesma categoria, mas só fazendo uma comparação, o Arizo 6 promete ter um custo de manutenção um pouco mais acessível e um consumo mais eficiente. Quanto à confiabilidade, só o tempo dirá a sua, mas a proposta é promissora. Estamos falando de um carro esquecido e provavelmente ficará barato daqui a alguns anos. Sabemos que a primeira geração da Hyundai Santa Fe já se consolidou no mercado de usados, oferecendo um ótimo custo-benefício para quem quer um SUV grandalhão, com boa potência, bastante equipamento e luxo e até opção de 7 lugares, pagando razoavelmente barato. A partir dos R$ 40 mil você já acha a primeira geração sendo vendida. No entanto, existe uma geração menos conhecida que está caminhando para seguir o mesmo caminho da primeira geração, que é o modelo que veio depois, que chegou em 2014. Modelo totalmente renovado, uma nova geração realmente, que utiliza pouquíssimas características da antiga geração. Esse modelo infelizmente não alcançou o mesmo nível de sucesso que a sua antecessora, talvez devido a uma estratégia de marketing da própria Hyundai menos eficaz. É um veículo que tinha todos os atributos para brilhar aqui no Brasil. A segunda geração de Santa Fe foi disponibilizada em uma versão, a GLS, oferecendo a escolha entre 5 ou 7 lugares, sendo que a versão com 7 lugares era bem mais equipada. Além disso, houve o lançamento também do Gran Santa Fe, que mantinha sempre os 7 lugares e era um pouco maior, tinha um entre-eixos maior e um porta-malas também. O destaque dessa geração é que todos os modelos vêm equipados com motor V6, então por aqui nada de motor 4 cilindros. Mais especificamente, a Santa Fe utiliza o motor 3.3 V6 herdado lá do primeiro Azira, o que oferece bastante potência e desempenho para ele. Esse motor gera 270 cavalos a 6.400 RPM e 32,4 kg de torque a 5.300 RPM. Ele utiliza um câmbio automático convencional de 6 marchas. Em termos de desempenho, ele faz de 0 a 100 em 9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 223 km por hora. É um desempenho até muito bom se você considerar que é um SUV bem pesado.
Em relação ao consumo, não é exatamente ruim, porém também não surpreende. Estamos falando de um SUV grande que não prioriza o bom consumo. Na cidade, ele faz uma média de 6,5 km por litro, na rodovia 9 km por litro. Eu acredito que dá até para fazer uma média um pouco melhor na rodovia. É interessante notar que, garimpando bem, já é possível encontrar uma Hyundai Santa Fe 2014 com preços entre 85 e 125 mil reais. Atualmente, esse é um preço bastante atraente para tudo que esse carro oferece, mas a tendência é que fique ainda mais atrativo com o passar dos anos, chegando a preços similares aos de uma Santa Fe do ano de 2013, por exemplo, que beira os seus 70 mil reais. O Volkswagen Passat tem uma história de sucesso no mercado de usados, com as antigas gerações como a B7 disponíveis por volta dos 60 mil reais, e é um carro que a maioria das pessoas gostam muito. No entanto, a última geração, embora ainda tenha preços bem elevados, certamente seguirá o mesmo caminho ao longo dos anos e oferecerá um excelente custo-benefício no mercado de usados, semelhante à geração B7. Essa geração foi lançada em 2016 e chegou ao mercado muito bem atualizado, repleto de tecnologias, afinal, o Passat era o topo de linha da Volkswagen. Portanto, você pode esperar o que há de melhor, pois este veículo não vai te decepcionar. Atualmente, no mercado de usados, você vai encontrar duas versões, a Comfort Line e a Highline, com preços variando entre 120 e 140 mil reais. O Passat compartilha a sua motorização com outros modelos da Volkswagen, o que torna a manutenção não mais barata, mas sim mais fácil de ser realizada. No geral, vale ressaltar que o custo de manutenção do Passat é sim bem alto, em parte devido ao preço elevado das peças de reposição, com a cesta de peças ultrapassando os 11 mil reais, em contraste com o Fusion, por exemplo, que custa apenas R$ 2.500. Então você vê uma diferença bem notável. Sob o capô, o Passat utiliza o motor TSI 2.0 turbo com injeção direta. Aqui nesse modelo ele gera 220 cavalos a 4.500 RPM e 35,7 kg de torque a 1.500 RPM. E o câmbio dele é um DSG de dupla embreagem com 6 marchas. Essa configuração garante um desempenho muito bom para ele. Ele faz de 0 a 100 em 6,8 segundos e atinge uma velocidade máxima de 246 km por hora. Quanto ao consumo, o Passat fica na média da categoria, fazendo 10,4 km por litro na cidade e 12,9 km por litro na rodovia. À medida que o Passat se tornar mais acessível no mercado de usados, ele se consolidará mais como uma excelente opção. Embora os preços atuais possam ser mais elevados do que o Fusion, que eu sempre gosto de fazer a comparação, já que são os principais concorrentes, a promessa é bem interessante para ele, já que é um carro repleto de tecnologias, tem alguns itens que os concorrentes não eram equipados e é um carro que provavelmente cairá também no esquecimento do brasileiro, até porque estamos falando de um carro bem luxuoso e o preço vai despencar. O Ford Edge é um SUV grandalhão que chama a atenção da maioria das pessoas, mas muitas das vezes gera preocupações devido à manutenção e o consumo. A primeira geração já até ficou bastante popular no mercado de usados, porém é um carro que realmente é bem caro de manter. Se você for pegar o seu irmão, por exemplo, o sedã, o Fusion, o custo de manutenção de um Fusion não é o mesmo de um Edge. Existe uma diferença considerável. A segunda geração do Edge, que foi lançada em 2016, trouxe uma grande modernidade oferecendo tecnologias semi-autônomas e um visual até mais elaborado, embora muitas pessoas falam que é um EcoSport bombadão. Eu não acho, existem muitas diferenças no design e eu acho o Edge muito mais bonito e dá para perceber a diferença. O que permaneceu inalterado é a sua motorização, que continua a mesma para a única versão disponível, a Titânio. Trata-se de um motor 3.5 V6 Duratec muito confiável, que gera 289 cavalos a 6.500 RPM e 35 kg de torque a 4.000 RPM. E é uma boa potência para empurrar um SUV que pesa mais de 2 toneladas. Não estamos falando de um SUV médio como o Equinox. Aqui estamos falando de um nível acima, um SUV grande. Enquanto o Equinox deriva do Cruze, o Edge deriva do Fusion. O câmbio dele é um automático de 6 marchas. Mesmo com um peso considerável, essa configuração proporciona um desempenho impressionante.
Ele faz de 0 a 100 em 8,6 segundos e atinge uma velocidade máxima de 185 km por hora. A tração é 4x4 sob demanda, o que lhe proporciona versatilidade em diversas condições de terreno, mas no geral é um carro para você usar na cidade, não tem como pegar um fora de estrada pesado com esse carro. Hoje em dia é possível encontrar um Ford Edge 2016 por volta dos R$ 160 mil. Este é um carro que já sofreu uma desvalorização significativa, perdendo mais de R$ 70 mil desde o seu lançamento. Com o tempo é provável que continue a desvalorizar e chegue a preços comparáveis aos da primeira geração do Edge. E para concluir a nossa lista, eu escolhi um SUV que se destaca pela sua racionalidade. No geral, é um carro que vale muito a pena, até mesmo na média de preço dele atualmente, o Peugeot 3008 lá de 2018. É um carro bem racional por causa da sua mecânica, que é uma das mais antigas e bem estabelecidas entre os carros da Peugeot e Citroën. E o interessante é que essa mecânica passou por melhorias ao longo dos anos, que aprimorou bastante a tecnologia e também a sua durabilidade. O Peugeot 3008 de 2018 está disponível em duas versões, a Griffe e a Griffe Pack, e compartilham muitas semelhanças. Quando foi lançado, seu maior destaque foi o design bem futurista, sobretudo o interior, com uma lista enorme de equipamentos, tecnologias e um amplo espaço interno, tornando uma opção excelente para famílias. Para aqueles que precisam de mais espaço ainda, também há o 5008, um modelo maior que tem 7 lugares e mantém um preço bastante competitivo. Sob o capô, o 3008 utiliza o motor 1.6 THP, que gera 165 cavalos a 6.000 RPM e 24,5 kg de torque a 1.400 RPM. E o câmbio é um Aisin de 6 marchas, que oferece um desempenho adequado para o dia a dia. Ele faz de 0 a 100 em 8,9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 206 km por hora. Quanto ao consumo, o 3008 mantém a média da categoria, o que significa que não é um dos carros mais econômicos, mas também, considerando todo o luxo que esse carro vai te oferecer, eu particularmente não achei um consumo tão ruim. Ele faz 9,5 km por litro na cidade e 12,1 km por litro na rodovia. No mercado de usados, um Peugeot 3008 2018 tem preço médio de cerca de R$ 140 mil. Considerando que um SUV compacto custa aproximadamente esse mesmo valor nos dias de hoje, o 3008 oferece um excelente custo-benefício. É seguro que nos próximos anos ele seguirá o exemplo do 508, que era o sedã topo de linha da Peugeot aqui no Brasil, e hoje em dia você acha a partir dos R$ 50 mil. Também tem o próprio exemplo do 3008, que um modelo 2011, por exemplo, você vai achar a partir dos R$ 35 mil. O modelo que já tem o facelift, que chegou em 2015, você vai achar a partir dos R$ 60 mil. Infelizmente, aqui no Brasil ainda se tem muito preconceito com os carros franceses, o que faz com que muitas pessoas esqueçam dessas excelentes opções e normalmente são carros que desvalorizam demais no mercado de usados. E o 3008 vai ir para o mesmo caminho, pode ter certeza. E eu realmente quero, pois esse carro é meu sonho de consumo. Eu achei ele fenomenal. A maioria das pessoas gostam bastante desse carro. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários quais dessas opções vocês levariam para casa ou se vocês levariam outra opção que eu não comentei no vídeo de hoje. Forte abraço, valeu e fui!